bawa lote. Ile kumi chele ifetu ni lokere. Baba motu pueblo poco imbre. Orumina, el espini. Otungo bawo silago. Achele rio maya. Iba baba, iba goda, iba cheta, iba olu, iba lipona, iba petepi, iba poco kumara unu, que timbeloso, que timbeloro, olo tumare. Iburuboya Bushishi, Aburuboya Bushishi, Boto, Shiro de Bofum, Baba Oromila Beoi Fauá, que o nosso Paulo Milá abençoe as vossas preces, que o nosso Paulo Milá dê atenção às vossas preces, que o nosso Paulo Milá bem as execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé, e que Fauá e Fá sempre venha, esteja nos seus caminhos e todos os seus. Pois bem, mais um Ojoigu, mais um domingo sagrado e abençoado, domingo esse que nós rogamos ao sagrado, para que possamos buscar suas devidas orientações, seus devidos bons caminhos, e com isso tudo vem através de um Odu Ifá. Odu esse que Orumilá no dia de hoje nos abençoa com um Odu ao qual tem algumas características, tem algumas coisas muito bacanas, mas tudo começa pelo seu código ético. Ifá nos ensina e irá seguir ensinando para todo sempre que, independente de quão maior seja ou esteja o Babalaô, o Ifista, o Pai de Santo, a Mãe de Santo, o Olorixá, o ser humano em si, quanto maior seja ou quanto maior ele esteja, de todas as maneiras ele deve abaixar a sua cabeça e fazer as suas devidas reverências, né, para aqueles que são grandes referências na sua vida e, acima de tudo, seus maiores. Ifá diz de uma forma mais clara: por maior que eu seja ou esteja, por mais poderes e obrigações que eu tenha tomado, eu jamais conseguirei ser maior do que o meu Pai de Santo. Por maior que eu seja ou esteja, que mais poderes eu tenha adquirido dentre esse sagrado oráculo de Ifá, dentro, né, desse sagrado oráculo de Ifá, não serei nunca maior do que meu Olu, seu Aju, meu padrinho, ou meu Ojubona Kodá, meu Ojubonã, ou meu Jubona, como queira falar. Por mais faculdade que eu tenha na minha vida, né, por mais cultura, conhecimento, eu tenha chegado, tenha adquirido ali, né, conquistado o meu mestrado, busquei meu nível superior, fui buscando minhas pós, meu doutorado, meu mestrado, fiz vários cursos, mas jamais serei maior do que minha mãe, do que meu pai. Jamais. Então, por maior que eu seja ou esteja, Ifá nos diz que nós devemos sempre abaixar a cabeça para os nossos mais velhos e fazer as devidas reverências. Jamais posso deixar de pedir bênção a meu pai, bênção a minha mãe, mas não só como pedir, mas como respeitá-los acima de qualquer maneira. Jamais posso deixar de pedir o colofé ao meu pai, por mais que ele aqui não esteja, né? E hoje tem a mãezona que cuida da minha parte de santo, jamais posso pedir minha bênção, não importa os erros que eles tenham. Se fulano não age bem, se Beltrano não age bem, se o pai de santo errou, se a mãe de santo errou, não importa. Quem escolheu aquela pessoa para você foi o seu orixá. Então você não pode ir contra aquilo que o seu orixá quer para a sua vida. Se as posturas, as posições desse sacerdote ou dessa sacerdotisa da tua vida tem algo de errado, deixa que o orixá tutelar, dono da tua cabeça, né, o teu anjo da guarda, ele faça a devida cobrança. Mas, primeiro, faça a sua parte em respeitar de todas as maneiras. Eu tenho que dar Iboruboia, Mofori Balé, jogar a minha cabeça no chão e render todas as homenagens do mundo possíveis para o meu padrinho, que é meu Olu, seu Aju, né, meu Oluô, ou meu Ojubonã e o meu Ojubonã. Não importa os erros que esses camaradas tenham,
não importa os erros que eles tiveram, não importam os erros que eles vão ter lá na frente, eu tenho que reverenciar e colocar a minha cabeça no chão. Então ele está dizendo aqui, Fá, que a altivez, ela pode tomar conta da tua cabeça, você achar que você é autossuficiente e você querer caminhar de uma forma sozinho. Diz por esse Odo que o Irê visita a nossa casa. O Irê é grande, o Irê é largo e ele visita a nossa casa. As bênçãos de positividade estão chegando na nossa casa. Quem coloca essas bênçãos para fora? Automaticamente cada um de nós. E para entrar nesse caminho ele diz, não só bastasse você não render as homenagens para esses seus maiores, como procurar se afastar dos seus maiores de todas as maneiras, que vai ser uma natureza de um afastamento, né? Da casa dos seus pais, da casa do seu pai de santo, da casa da sua mãe de santo, da casa dos seus iniciadores de Fá, né? Eu tenho a tendência também de me afastar do meu sagrado, não cumprir com ele e viver aquilo que eu quero viver. Automaticamente eu acabo colocando as minhas bênçãos para fora. Eu mesmo faço com que essa bênção, essa positividade que sempre está visitando a minha casa, porque ninguém pode dizer que eu não tenho bênçãos na minha vida, quando eu sou filho desse Odo, ou quando eu estou vivendo nele, ninguém pode. A bênção sempre está essa bênção, ela sempre está nos nossos caminhos. E principalmente quando as filhas e filhos desse Odu são pessoas altas, são pessoas largas, são pessoas compridas. As bênçãos com toda certeza e seguridade vão bater na sua casa. Porém, quando essas bênçãos saem, começam também a chegar os problemas de justiça. E essa semana nós temos que tomar muito cuidado com os problemas de justiça. Problemas com polícia, problemas com justiça. Então, procura se aproximar cada vez mais dos teus maiores, procura se aproximar cada vez mais dos teus iniciadores, procura aproximar cada vez mais dos teus orixás e permita-se que a bênção chegue na sua casa de todas as maneiras. Compreendeu? Ele diz nesse Odu que ele é o filho preferido e predileto, né, de nosso pai Obatalá. Diz que a pessoa é filha do Efum, né? Quando eu sou filho desse Odu, independente, eu conheço pessoas desse Odu filhas de Iemanjá, conheço pessoas filhas desse Odu filhas de Oxum, conheço pessoas desse Odu filhos de Oxóssi, eu conheço pessoas desse Odu filhos de Obatalá. Mas quando vem esse Odu, independente do orixá que reine na sua cabeça, que seja o dono dela e da tua vida, você tem a bênção gratuita de Olodumare, de Olofim e de Obatalá. Diz que os grandes orixás Funfun, eles dizem que a pessoa ela é filha do Efum. Assim como és filha do Efum, também branda, né? E não obscura e não errônea devem também ser as suas condutas. Você tem que caminhar numa boa caminhada, numa positiva caminhada, numa vida mais limpa e pura possível. É o mínimo que esses grandes orixás esperam dessa pessoa. Então qualquer caminho obscuro, qualquer caminho negativo, qualquer coisa que te afaste do seu sagrado e, acima de tudo, da tua boa conduta como ser humano, faz com que você acabe perdendo um pouco dessas bênçãos. Então, muito cuidado com a conduta que cada um vai ter aqui, muito cuidado com o caminho que cada um vai seguir, para que a gente possa viver cada vez mais filho do Efum e procurando se aproximar de todas as coisas positivas, brandas, e assim como o que é uma coisa fria, é uma coisa gelada, é uma coisa que chama e clama pela paz. Então é em cima disso que nós devemos caminhar e clamar nessa semana. Ifá diz que nesse Odo devemos tomar cuidado
com as bebidas e principalmente as bebidas de cor clara. Principalmente as bebidas de cor clara. Alcoólicas de cor clara. Se a gente puder dar um tempinho na bebida, show. Mas nessa semana devemos tomar muito cuidado com essa coisinha aqui, ó. De todas as formas. Um outro tabu que seria interessante se respeitar, seria o coco e seus derivados, né? E o caldo de cana, né? De todas as maneiras temos que tomar um certo receio, pelo menos por respeito ao Odu que vai estar nos regendo, devemos deixar esses camaradas um pouquinho de lado. É um Odu aonde Ifá nos orienta como é um Odu de, como se diz, muito sexual, né? Os homens amam e são ligados muito ao sexo e as mulheres mais ainda. Os homens tendem a acabar violentando pessoas mais novas, então devemos tomar muito cuidado com os nossos maus pensamentos, principalmente com pessoas mais jovens. Mas acima de tudo, as mulheres, elas devem tomar um cuidado maior, porque quando são filhas desse Odu ou estão vivendo esse Odu, o mau entendimento delas acaba por parte dos homens é uma coisa muito grotesca e às vezes a violência se torna algo muito presente na vida e no caminho dessas pessoas. Então tome muito cuidado, primeiro com a tua postura, né, no que tange a esse lado, para você não ser confundida com uma pessoa de vida fácil, se bem entende, né? Muito cuidado, uma coisa é o seu eu, outra coisa é o que você vai vender e a outra coisa é o que as pessoas vão tentar te rotular. E o problema é quando você está no relacionamento, que isso pode te levar a violências domésticas. Então tome muito cuidado com isso, muito cuidado. É uma semana de carinho, de compreensão, não de vadiagem, não de maus caminhos e que dirá de violência. Então fiquemos ligados nisso aí. Esse é um Odu onde Ifá diz que não devemos tirar nunca da panela a comida enquanto ela não estiver pronta. E a gente quer as coisas meio que para ontem. E a gente, se tirar a comida da panela antes do tempo, nós vamos comer uma comida crua. E aí a comida crua não vai ter um bom paladar, não vai descer bem, não vai estar legal. Então todas as coisas nessa vida têm o seu devido tempo. Então só tira realmente a panela do fogo quando você souber que a cozinha, que aquele cozido ali, que aquela comida, ela está realmente pronta. Não queira antecipar alguma coisa que tem o seu tempo para poder acontecer. Tá ligado? É um Odu onde, quando a gente fala desse Odu, fala da rosa, né? A rosa, aquela flor linda, maravilhosa, muito bela. E de todas as maneiras as pessoas se aproximavam dessa rosa com a finalidade de arrancar o que ela tem de melhor, que são suas pétalas. E cada um pegava a rosa de um jeito, de uma maneira, de uma coisa ali, acabava machucando. E a forma do maltratamento para com essas lindas rosas, né? Com essas rosas fizeram com que elas subissem, já que eu tenho a proteção de Olofim, e eu pedisse para que Olofim me desse algo, me desse uma resposta para que eu pudesse resolver esse meu problema, já que eu sou muito belo, já que eu sou muito bela, que eu atraio muitas coisas, muitas pessoas, para mim todos os tipos de pessoas, e elas querem se aproximar por conta da minha beleza e querem tomar posse disso, que elas saibam fazer de uma maneira diferente, porque da maneira como estão fazendo, estão me machucando, meu pai. E Olofim, analisando ali o que a rosa estava passando, ele foi e deu para ela os espinhos. E isso fez com que as pessoas tivessem um tato maior ao lidar com a rosa, porque quando foram pegar da mesma maneira, querendo arrancar ali, já foram, caraca, já machucando, já furando as suas mãos ali, e aí, opa, eu não quero nem chegar na pétala, tipo só aquele primeiro contato, já me deu e falou, opa, tenho que lidar com a rosa de uma maneira, então eu tenho que segurar aqui, tenho que segurar ali, então para lidar com esse tipo de pessoa tem que ser com tato, com muito tato, porque senão acaba me machucando. Isso foi uma puta defesa para a rosa. E ela começou a machucar a tudo e a todos.
E aí, no que fez, o que fez? Fez com que as pessoas se afastassem dela de todas as maneiras. E aí, ela buscando a solução com o Olof falou assim: minha filha, eu te dei o que tu precisava. E agora você precisa saber o que realmente, como lidar com isso aí. E aí Oromilá, quando foi se consultar, né, por orientações de Olof ali, quando foi só dar suas devidas consultas, Oromilá falou assim: então, você ganhou a bênção, você ganhou a proteção, você hoje tem tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, mas você está machucando a pessoas que merecem esse teu espinho, mas também está machucando pessoas que jamais mereceram. E aí você tem que tomar cuidado, você tem que saber de que maneira que você vai se posturar para você saber como é que você vai lidar com cada uma delas. Então tem pessoas que merecem ter espinho, com toda certeza e seguridade. Outras pessoas que não merecem de forma alguma, também com toda certeza e seguridade. Então fica ligado aí da maneira como tu está usando o teu espinho, tu está machucando pessoas que não tem nada a ver. Eles foram criados para poder machucar quem te machucava, mas machucar quem nunca te machucou, que sabe lidar contigo. Muito cuidado para você jogar tudo no mesmo pacote e você se tornar um fel e não um mel. Fica ligado nisso aí. Existe um caminho que eu amo desse Odo, que é mais do que esse da rosa. Mais do que esse da rosa, que é um caminho que ele diz aonde nasceu o ETT, o caruru, o bredo sem espinho, o bredo branco. Iguaria de cozinhas, de várias cozinhas usam essa folha para tempero, mas eu não sei as outras nações, né? O ETT ou ETT, como queira colocar, no Lucumim e no Ifá é uma erva que jamais pode faltar ao miero nenhum, seja ele folha fresca, folha quente, para qualquer tipo de consagração, para qualquer tipo de coisa, o ETT que está aí e é a primeira a ser rezada. E ela foi uma das últimas plantas a chegar aqui na Terra. E também outra abençoada por Olof. E determinada e orientada por Olof. Tudo nesse Odo é muito Olof. E Olof determinou que ela chega o momento, né, dela vir à Terra e aqui crescer e caminhar. E ela ouviu todas as orientações e olhando lá para baixo, né, tipo, vejo o tamanho que tem aquilo ali, não tem um lugar que não seja verde, não tem um lugar que não esteja habitado. Cara, olha aquilo tudo ali, eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir, eu não vou de forma alguma poder sobreviver a isso. E Olof, vendo aquela cara de pânico, de temor que estava o ETT, virou para o ETT e falou assim: minha filha, larga tudo e olha para mim. E ela relutando, larga tudo e olha para mim. E bota algumas coisas na sua cabeça e que siga assim para todo sempre. Diga sempre para você, quando você olhar, enxergar todas as dificuldades, coisas impossíveis de acontecer, você tem que entender que as bênçãos minhas na tua vida sempre serão muito maiores do que qualquer outro problema. Então diga para você de hoje e para todo sempre: eu quero, eu posso, eu hei de conseguir, porque abençoada pelo meu Pai maior, Olofim eu sou. Então, nessa semana, quando as adversidades chegarem, como já está dizendo o Odu do ano, a profecia do ano, as adversidades, as dificuldades, os problemas, quando tudo isso acontecer, precisamos olhar, acreditar, independente do tamanho do problema que aconteça na nossa vida, né? Nós temos que dizer para a gente: eu quero, eu posso, eu hei de conseguir, porque abençoado por Deus eu sou. Nós queremos, nós podemos, nós vamos conseguir, porque abençoados nós somos pelo nosso Pai maior. Tu precisa dizer isso para que as grandes bênçãos de caminhos positivos, de bons caminhos e com todas, sem a certeza e seguridade, era isso,
faltava certeza e seguridade. Por vezes, te falta a fé que o ETT teve. Porque quando ela veio, ainda meio que incrédula com ela mesma, ela se apoiou nas bênçãos do nosso Pai Maior, em cima das bênçãos do nosso Pai Maior, ela recitou aquilo e não tem um lugar, pelo menos aqui em casa é envolto. Quando eu vou aí fora, eu vejo o ETT crescer, claro, umas com espinho, outras sem espinho, né? Mas a gente vê ela crescer de todas as maneiras, umas funfum, outras pulpar, mas de todas as maneiras o ETT venceu, cresceu e bem caminhou. Compreendeu? E você precisa, acima de tudo, acreditar no grande poder que Olofim, que Olofim sim, as bênçãos, mas o grande poder que irradia de Egum na sua vida. O Babalaô, ele incorpora de uma outra maneira. A maneira do Babalaô incorporar é com a irradiação dos Eguns na sua vida. E Orumilá, ele tem um ego que se junta aos Babalaôs, irradia, chamado Elá. É a grande espiritualidade de Orumilá. E aqui nesse Odo diz, Elá se aproxima e dá o caminho, tanto que quando tem o Babalaô falando, não corta, porque você pode cortar a espiritualidade dele ali. É a mesma coisa quando você vai acordar uma pessoa do sonho, né? Tá sonhando ali, tá dormindo, você tem que vir pelo menos no pezinho e ir acordando devagarinho, para que tu não corte aquele elo. É a mesma coisa que quando o Babalaô está falando, você não corta, porque é a espiritualidade. Então você tem que acreditar naqueles grandes espíritos, naqueles grandes Eguns que vão te bem orientar. E aí, em cima dessa boa orientação, você tem que seguir e jamais duvidar, porque é um Odu de bênçãos e não um Odu de dúvidas. É um Odu de vitória e não um Odu de fracasso. É um Odu onde a positividade chega na nossa porta. Tanto que está lá do lado de fora. Quando esse Odu sai, a gente coloca 3 coitezinhos, né? 3 coités, né? A gente bota ali 3 coités, 3 ibas, 3 copinhos, como tu queira. Tem uma obra aqui para quem é mesmo filho desse Odu, que faz, né? Que coloca um ovo ali riscado, né? Com um copo ali, que emborca o copo na porta. Esse é mais para quem é filho do Odu, porque a justiça é certa de bater na porta. Porém, quando esse Odu sai, a gente acende 3 velas, né? Na nossa porta e coloca 3 coités com cachaça, agradecendo a bênção dos grandes Eguns que vão adentrar por esse portão lá dentro, por essa grande bênção que tem no nosso caminho. A única coisa que você não pode deixar se perder e viver como um Egum. Quer dizer, um mau Egum, o Egum Murugu. Egum não. Egum são sempre espiritualidades, incluso aí está dizendo que o irradiar deles na nossa vida é sempre algo muito positivo. Então tu não acredita naquilo que você não quer. Muito cuidado com a altivez, muito cuidado com a mentira, muito cuidado com a ingratidão. Em dado momento, conhecendo bem um filho desse Odu, ele diz, olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou ingrato e mentiroso. E, cara, tu não. E com o tempo, a gente pode ver o tamanho da ingratidão. Então, quando tem esse Odu, quando a gente fica ligado nele, muito cuidado para você não permitir que a mentira e a ingratidão sejam coisas na sua vida. Cuidado com as donzelas dentro da sua casa, cuidado com a violência dentro da sua casa, cuidado com os domínios e permita-se que a sua casa seja limpa, esteja limpa, se prepare para que todas as boas coisas possam adentrar nos nossos caminhos. Ele diz que esse Odu que não falta a ele é inteligência, sagacidade e maldade, porque nasce aquele poder que Olofim deu para os advogados de encontrar as brechas na lei para que possa conseguir burlar e defender, né, ou acusar a quem está sendo acusado, ou defender, né, aquele que precisa da devida defesa. Então, o que não te falta nessa semana é uma boa e sagaz inteligência. Só cuidado da maneira como tu vai usá-la. Compreendeu? Foi nesse Odo onde que justifica, aonde nós, quando temos o nosso assentamento do Matalá, nós o cobrimos, né? O salpicamos com efum e o cobrimos com ouro, com algodão. Isso está grande bênção. Se você puder dar um bom mocé no teu Matalá
e renovar ali, né, a salpicada de efum nele, cobrir com o U, né? Isso é um puta axé para essa semana também. O vencimento nessa semana, ele traz um Odu que recentemente nos trouxe. Então ele te diz que obrigatoriamente depois que escutamos os conselhos sagrados de Fá, nossa vida se torna diferente. Não devemos de forma alguma trair, né? Não devemos de forma alguma futucar, porque por causa de uma traição se abre uma sepultura. Então muito cuidado de que maneira que tu vai caminhar por aí, muito cuidado. Te lembra que aqui Oromilá transformou um ladrão num grande sacerdote de Fá, e não se permita se transformar de uma pessoa positiva para uma grande pessoa negativa. Faça assim a transformação do negativo para o positivo. Essa está a grande bênção nessa semana. Segundo Odu que traz a diversidade, primeiro lembramos de Fá que tem que tomar muito cuidado, porque fala das duas caras, o Exu de duas caras, né? E a maneira como você lida com as pessoas. Segundo, que uma coisa é aquela coisa do teatro, aquela máscara da alegria, ao mesmo tempo aquela máscara da tristeza. Uma maneira é o jeito de você alegrar as pessoas, o outro é como você caminha por dentro de ti. Então muito cuidado aí. Respeita a tua mãe, seja ela de santo ou seja carnal, de todas as maneiras possíveis e imaginárias, porque esse Odu aqui ele acaba acabando com a vida da mãe. Então não te deixe, permita-se de forma alguma caminhar dessa forma positiva. E te lembra que para todo um bem, um mal, e para todo mal, um bem. Existem coisas boas que irão acontecer na sua vida para que possam consertar as coisas ruins. E existem coisas ruins que vão acontecer na sua vida para que possam existir coisas boas. Fica muito ligado nisso. Na junção, Oromilá nos traz aquele Odu aonde diz, já regeu o ano também, com a primeira pata do primeiro Odu, com a primeira pata do último Odu, nos traz a junção, aonde Fá nos diz que devemos lembrar que felicidade demais acaba nos enfermando a cabeça. Lembra disso aqui, de que maneira isso chegou para a gente, de que maneira foi nos orientado para que a gente possa não deixar se perder. Então, as coisas suas, procura se manter de boca fechada, como foi o Odu do ano, né? Sua felicidade não tem que ser gritada aos quatro cantos do mundo de jeito maneira. De jeito maneira, compreendeu? De jeito maneira. E te lembra que você não é cópia de nada nem de ninguém. Você tem que ser quem realmente você é e não de forma alguma quem você gostaria que fosse, e principalmente querendo copiar algo ou alguém. Daí os outros discípulos nos trazem uma positividade e falamos de todo mundo, menos de quem está regendo isso aqui. Agô, meu pai. Fui direto ao Olof e disse que não. Fui então ao Oromilá, também disse que não. Quem está trazendo essa bênção é aquele que abençoa de todas as maneiras e diz que todos nós essa semana somos os seus filhos, somos os filhos legítimos de nosso pai Obatalá, costumeiramente chamado e conhecido aqui no nosso país por nosso pai Oxalá. Então que o branco da sabedoria, que o branco da paz, que o branco de todo o Alá, de nosso pai Oxalá, possa cobrir a cada um de nós. O que esse camarada quer? A única coisa que ele pediu, que aos que necessitem, que não fiquem rodeando, que vá cuidar da sua saúde, porque nesse Odu fala de vícios, nesse Odu fala de coração, nesse Odu fala de doenças que não conseguem ser resolvidas por conta de espiritualidade. Então, aqueles que necessitam, procurem fazer seus ebós, mas acima de tudo, não deixem de procurar os seus médicos, não relutem e vá procurar os médicos. Já tem um tempinho que o Oromilá não nos orienta em relação a isso. Então, existem pessoas que estão doentes com dois caminhos. Primeiro, da espiritualidade, né? E segundo, do próprio corpo. Então, consultem o sagrado para ver de que maneira que tem algo aí obscuro e automaticamente, após isso, já vá. Se tu não está conseguindo ir ao sagrado, que faça as oferendas ao Batalá, faça um ebô para o Batalá ali, faça as oferendas para o Batalá, para que o Batalá possa te limpar. Toma um bom banho com água de canjica ali, com bastante efum, como marca nesse Odu, esfrega seu corpo ali com o né, com o algodão, pedindo para que o Batalá tire essa negatividade de ti e você possa, após isso, saber o que você tem e
materialmente falando, no seu corpo, dizendo, né, que doença é essa ao qual ele fala nos dias. Mas, primeiro doença que ele já que traz uma bênção de bons caminhos positivos, são de coisas ruins que acabam chegando na nossa vida, negatividade, maus caminhos ruins, que levam tudo à doença do corpo. Então, procure expurgar tudo isso aí. Daí Orumina nos termina com 2 caminhos, né? Primeiro, um refrão que eu sempre amo. Isso foi uma bênção que o mundo deu na minha vida e acredito que vai ajudar e muito nessa semana. Onde ele diz, primeiro, não troca caminho por vereda, né? Não troca. Por maior e mais dificultoso que seja o teu caminho, não troque por vereda. Não parta pela primeira, de forma alguma. Cuidado com as suas ações imediatistas. Segundo, terceiro, amor, não se meta naquilo que não lhe compete. E como mais um final de aconselhamento, ele te diz, te lembra que você precisa se respeitar para que possa ser respeitado. Se você não se respeitar, você não será respeitado de jeito maneiro. Se você não respeita seus maiores, se você não reverencia os seus maiores, como é que amanhã você vai poder cobrar que o seu menor, que um dia você vai ter, possa te respeitar você como maior? Eu sempre falo isso quando a gente diz assim, quando você se afasta dos seus pais, quando você se afasta dos seus maiores, quando você se afasta dos seus zeladores, você te esquece que um dia você também vai se tornar um. E eu tenho o maior prazer, o maior tesão de chegar para todos os meus afilhados e dizer assim, olha, aqui ó, e olha que a convivência não é das melhores, hein? Tem os problemas com meu padrinho, tem os problemas com meu jubonã, tem os problemas com minha madrinha, tem problema, enfim, a vida é um problema. Já dizia um irmão meu, que incluso eu sou jubonã dele, que dizia, olha, família briga, mas é importante lembrar que somos famílias. Tem um ditado no jiu-jitsu que a gente leva assim, ó, o jiu-jitsu ele sai na porrada com todo mundo. A academia briga com a academia, descontrole, desconforto com aqui, com ali. Tem uns conferes quando a gente vai visitar a academia dos outros, quando vão visitar a nossa, pau quebra. Mas vai lá, briga com o jiu-jitsu para ver o que o jiu-jitsu faz. Rapidamente se fecha, aquela parede de escudos. Rapidamente, todo mundo se fecha. E aí quem está de fora falou, caramba, mas esses caras não estavam em briga e tal. Valide Ismael já falava, aqui, meu irmão, todo mundo morde todo mundo. Mas quando a gente vai alguém tentar morder a gente, rapidamente os cachorros se unem para poder morder quem está tentando vir invadir o canil. E nesse cima de tesão, eu tenho maior tesão de dizer assim, e lembrar isso aos meus afilhados, lembrar isso, aqueles que chegam aqui, de falar assim, quando tu chegar para o lado e falar assim, cara, olha só, você está se iniciando agora? Então, esse aqui é teu avô, esse aqui é meu jubona, esse aqui é teu tio, que é meu irmão de Fá, esse é fulano, esse é Beltrano, todos da nossa família, olha, esse aqui é teu tio avô, esse aqui é teu primo, esse aqui é fulano, Beltrano, porque nós estamos dentro de uma coisa que nos ensinaram. Quando você escolhe caminhar por você, não dar suas devidas reverências a quem você é referência na tua vida, ou pelo menos deveria ser, um dia quando tu se iniciar pessoas, né? Ou fizer santo, fizer uma coisa, quem você vai dizer que essas pessoas são? Porque vai estar um do fulano de tal na sua casa, outro do fulano de tal, outro fulano de tal, outro fulano de tal, outro fulano de tal, aí você vai virar para os seus afilhados e vai dizer, esse aqui é o que é seu mesmo, e não é nada. E aquele outro também não é, aquele outro também não é, aquele outro também não é. Família é família. E aí quando você falar para esse afilhado, você precisa respeitar o seu maior, e ele vai virar para você e vai virar e falar assim, cadê o seu maior então? O seu maior não está aqui. E aí como é que você vai poder cobrar o respeito se você não respeita? Fica ligado. Como é que você vai cobrar amanhã do seu filho, da sua filha, o respeito como pai ou como mãe, se você não foi uma boa filha, se você não foi um bom filho? Se você não respeita papai, mamãe, família, fica difícil. Como é que você vai poder cobrar do seu filho de santo, do seu Yahô amanhã, se você está distante do seu pai de santo, da sua mãe de santo? Difícil. Fica ligado nisso, que essa é a pegada maior que esse Odu nos dá nessa semana.
Então te lembra que ainda que seja muito difícil o convívio na sua família, é família. Seja ela carnal, seja ela espiritual, nesse Olu nos ensina que nós devemos abaixar nossa cabeça por maior que sejamos ou que estejamos. Orumilá é de pinga, é isso aí, fala. Bom, dentro mais, pedimos de verdade de coração, rogamos na verdade de coração, que Fá sempre venha e esteja nos seus caminhos, e hoje vai de uma forma diferente, ó. Olha ali, ó. Ali, ó. Que meu Olu, meu Jubona, ele sempre possa nos abençoar, ontem, hoje e sempre. Com erros e defeitos, com acertos e qualidades, foi aquilo que meu Ori, a minha cabeça, escolheu para mim mesmo. Se serve ou se não serve, se tem conhecimento ou se não tem, se são orozeiros ou não são aqueles que, graças a eles, a Olu ou Siwaju e o Jubona Kodá, Amoço Amor, Axedá Kodá, que hoje eu posso chegar aqui para vocês e falar: Adaxê. Sem eles, nada tinha. Pensa nisso. Ireu.